Sabe aquela sensação estranha de ter uma conexão com um lugar que nunca pisou? Ou aquele medo de alguma coisa que simplesmente não faz sentido? Pois é, essas sensações que parecem brotar do nada talvez sejam bem mais do que uma simples coincidência. Hoje a gente vai mergulhar fundo nos sinais misteriosos que, para muitos, são ecos de vidas que já vivemos. Quem nunca passou por isso, né? Entrar num lugar pela primeira vez e ter aquela certeza absurda de que já esteve ali. Ou ter um pavor de alguma coisa sem ter nenhum trauma na vida que explique isso. Bom, para muita gente, essas experiências não são só coincidências. São pistas. Pistas de quem a gente já foi um dia. Então, a nossa jornada hoje vai ser mais ou menos assim. Primeiro a gente vai encarar esses mistérios de frente. Depois vamos dar uma olhada na antiga teoria da reencarnação, para então mergulhar de cabeça nos 9 sinais mais intrigantes. Aí, claro, vamos trazer a ciência para a conversa e no final a gente se pergunta: tudo isso é memória ou seria uma grande metáfora? Tudo começa com essas pequenas falhas na nossa realidade, sabe? Aqueles momentos em que a nossa própria mente parece pregar uma peça e a gente fica se perguntando de onde vêm, de verdade, os nossos sentimentos e pensamentos mais profundos. E o mais fascinante é que isso não é uma coisa isolada, não. Acontece no mundo todo. Pessoas de culturas completamente diferentes relatam a mesmíssima coisa. A sensação de acessar uma memória que, teoricamente, não é sua. De ter vivido uma experiência que não está registrada nesta vida. A grande questão é, de onde é que isso vem? Para tentar decifrar esses enigmas, muitas culturas, desde a antiguidade, se voltaram para uma ideia muito poderosa: a reencarnação. Vamos entender como essa teoria se propõe a ser uma lente de aumento para a gente conseguir enxergar o inexplicável. A ideia central é bem direta. A nossa essência, a alma, não morre. Ela estaria numa jornada eterna, vivendo em ciclos. Depois da morte, ela renasce em um corpo novo para continuar aprendendo, evoluindo. E é aí que a coisa fica interessante. Segundo essa crença, as nossas marcas, nossos medos, nossas paixões de hoje podem ser ecos diretos dessas vidas passadas. E é exatamente aqui que o mistério se aprofunda. Os defensores da reencarnação foram juntando peças e identificaram uma série de pistas do nosso dia a dia, sinais que poderiam ser a prova de que a gente carrega fragmentos de quem fomos antes. Olha só, a lista é longa e bem surpreendente, né? Vai desde experiências que são puramente da nossa mente, como o déjà vu, até coisas físicas, como marcas de nascença no nosso corpo. Vamos analisar agora alguns dos exemplos mais impressionantes que essa teoria levanta. Pensa naquelas fobias que simplesmente desafiam a lógica. Um medo terrível de água, mesmo em quem nunca quase se afogou. Um pavor que paralisa só de ver a cor vermelha. A teoria da reencarnação joga a seguinte pergunta no ar: e se essa fobia for, na verdade, a memória de um trauma fatal? E se a morte em uma vida passada tivesse deixado uma cicatriz na alma que hoje se manifesta como medo? E a teoria vai ainda mais longe, conectando o nosso corpo físico com o lado espiritual. Imagina uma dor crônica que nenhum médico consegue descobrir a causa. E se essa dor for tipo um eco fantasma de um ferimento muito antigo? E aquela marca de nascença única que a gente tem desde pequeno? Para quem acredita, ela poderia ser um mapa exato de um ferimento fatal de outra época. Claro que essa busca por vidas passadas nem sempre é tão séria, né? O autor de uma das nossas fontes conta de um jeito bem engraçado que um programa de computador revelou que na vida passada ele teria sido um coletor de impostos nazista. Um lembrete de que, às vezes, essa busca pelo passado pode levar a gente para lugares bem inesperados. E quem é que nunca ouviu falar de alguém que nasceu e cresceu no Brasil, mas sente uma saudade que não sabe explicar de um lugar que nunca visitou? Uma paixão pela cultura do Japão, um fascínio pela era vitoriana na Inglaterra. A teoria da reencarnação faz a gente se perguntar: será que não é uma saudade de casa? De uma outra casa? De uma outra vida? Bom, até agora a gente explorou um caminho bem fascinante, cheio de mistério. Mas para cada um desses sinais, existe uma outra porta, uma outra explicação possível. Agora vamos abrir a porta da ciência e ver o que ela tem a dizer sobre esses mesmos fenômenos. E aqui, a gente precisa fazer uma pausa muito importante. Mesmo as fontes que exploram esses sinais místicos fazem questão de alertar. Antes de procurar respostas nas estrelas, a gente precisa olhar bem para o que está ao nosso redor. A ciência, a medicina, a psicologia, elas oferecem explicações racionais e bem fundamentadas para muitas dessas experiências. O que a gente tem, então, é quase um duelo de interpretações, onde um lado vê no déjà vu uma memória de outra vida,
A neurologia vê uma pequena falha de sincronia no cérebro, um bug momentâneo. Onde um vê uma cicatriz espiritual numa marca de nascimento, a medicina vê só uma questão de pigmentação da pele. E as fobias? Bom, podem ser ecos de um trauma desta vida, talvez esquecido lá na infância, e não de uma outra existência. E com dois caminhos tão diferentes na nossa frente, o da crença e o da ciência, como a gente fica? O que dá para aprender quando a memória e a metáfora se encontram desse jeito? No fim das contas, talvez a pergunta mais importante não seja qual dos dois lados está certo. Talvez o grande valor dessas experiências seja nos lembrar do quão gigantesco e misterioso é o universo que existe dentro da gente. Sejam ecos do passado ou truques da nossa mente, esses sinais mostram que o mapa da consciência humana ainda tem muito, mas muito território inexplorado. E assim a questão final fica no ar para cada um pensar a respeito. A pergunta permanece: a nossa vida é uma história única, com começo, meio e fim? Ou é só um capítulo de um livro muito, muito maior? E aí, o que vocês acham? Deixem as teorias aqui nos comentários. Se gostaram de explorar esse mistério com a gente, aqui no Contos e Fatos Sobrenaturais ou não, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para mais jornadas ao desconhecido.